Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Estamos de volta, como prometemos, ao Inclusão e Saúde e agora para falar sobre tireoide versus obesidade. Há muita gente falando sobre esse assunto, mas quem vai nos esclarecer mesmo é a endocrinologista, a doutora Karine Almeida. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Evanilson. E ela, inclusive, que além de atender em alguns consultórios, ela é a preceptora do setor de endocrinologia e metabologia do Hospital Universitário, né? Quero mandar um abraço aqui para minha querida Meire, da Ajuclin, onde ela também atende, né, no bairro Industrial. Doutora, há muita confusão sobre esse assunto, né, sobre o tema em si, porque a pessoa ganha um peso a mais, aí alguém fala, você, de repente, pode estar com problema na tireoide, alguém consegue ver um volume aqui nessa região do pescoço e fala, acho que você tem um problema na tireoide. Bom, existem, entre aspas, alguns médicos, pseudomédicos de plantão. O que há de verdade e mito nessa história de obesidade está relacionada a problema na tireoide? Bom, Evanilson, a tireoide é uma glândula que participa do metabolismo. E ela pode ser acometida por diversos distúrbios, dentre eles o hipotireoidismo. O hipotireoidismo nada mais é do que uma função diminuída da tireoide. E isso pode levar a uma diminuição do metabolismo e sim a um ganho de peso, quando essa tireoide está descompensada. Porém, esse ganho de peso geralmente não é de grande monta. Geralmente é de 2 a 3 quilos. Quando a tireoide está bastante descompensada, então o paciente diminui o metabolismo e há realmente uma retenção líquida que promove esse aumento de peso. Uma vez diagnosticado e o paciente é adequadamente tratado, a obesidade ela não é justificada pela tireoide, como muitos acham. Então, na grande parte dos casos, essa obesidade não se deve ao distúrbio tireoidiano. Agora, a senhora falou de hipotireoidismo, mas tem um processo contrário também. Tem. Nós temos o hipertireoidismo, que já é o contrário. Como bem você falou, seria uma tireoide mais acelerada. Ela iria acelerar o metabolismo. É uma tireoide hiperfuncionante. E daí a tendência é que o paciente perca peso. É o contrário, né? Isso, é o contrário. Mas o que digamos, provoca tanto um movimento ou outro no organismo, sobretudo nessa área da tireoide? Bom, a causa mais frequente dos distúrbios de função da tireoide é autoimune. É como se o organismo ele não reconhecesse que a tireoide é sua. Então, ele libera substâncias chamadas anticorpos, autoanticorpos, que vão destruindo a sua tireoide. E aí, à medida que vão destruindo as células da tireoide, a tireoide vai diminuindo sua função e isso vai ocasionar o hipotireoidismo. Já existem outros tipos de anticorpos que vão promover o aceleramento, a hiperfuncionabilidade das células tireoidianas. E aí o paciente termina desenvolvendo o hipertireoidismo. Mas o mais comum é que haja destruição e o hipotireoidismo. Tá, mas nesse caso o tratamento é possível de maneira, digamos assim, até mais acessível hoje? Sim, digamos, um pré-diagnóstico para situações como essas? Geralmente é feito através do exame de sangue, chamado TSH e T4 livre. É um exame prático de fazer, simples. E uma vez diagnosticado, o tratamento também é muito simples, onde vai haver a reposição desse hormônio que a tireoide está deixando de produzir, a levotiroxina, onde o paciente toma o comprimidozinho dele diariamente. O inconveniente é que tem que ser pela manhã em jejum, muitos não gostam, mas o tratamento é bem simples. Duradouro, muito tempo, razoável? O tratamento é para sempre. Para sempre. Bom, mas é crônico, é contínuo. É bom quando você sabe que tem uma solução. Isso. É chato você saber que depende de uma química, depende de um comprimido, mas ruim é você saber que não tem jeito. Exatamente. Aí é que é uma coisa péssima, né? Por ser uma doença crônica, o tratamento é contínuo, porém bastante simples. E a detecção? Somente através de uma ultrassonografia ou tem alguma outra maneira? A senhora falou do exame de sangue, né? Isso. Mas existem outras formas? A detecção é feita através de exame laboratorial. Certo. Tá? A ultrassonografia a gente deixa para pacientes em que haja bócio, aumento do volume tireoidiano, que pode vir associado ou não, pacientes em que a gente suspeite da presença de nódulo, a ultrassonografia também está indicada. Mas ela é mais específica. Isso, podem ser distúrbios que estejam ocorrendo concomitantemente, mas podem ser distúrbios também separados. Tá, eu falava até da Juclin, há poucos dias eu vi uma profissional fazendo um exame desses lá na clínica e ela
com a ultrassom, né, para poder fazer uma verificação. E a médica disse, olha, essa pessoa está fazendo porque ela já tem um problema na tireoide e durante um período ela precisa estar sempre fazendo a ultrassom. Para a gente compreender melhor, a senhora falou aumento de bócio, de volume, né? Mas isso se dá em função de quê? O aumento do volume tireoidiano, ele se dá também através de um mecanismo autoimune. Porém, não necessariamente ele é acompanhado de alteração da função da tireoide. Que a pessoa pode ter o volume aumentado e ela não tem um problema grave? Isso, pode ser? Pode ser. Ela pode ter só um aumento do volume tireoidiano isoladamente, mas sem alteração da função. Mas traz prejuízo de algum modo? Se for só o aumento do volume tireoidiano, não. Só Porém, estético. é necessário o exame laboratorial para a gente averiguar se tem alteração da função. Agora, muitas vezes, quando esse aumento é muito acentuado, às vezes o paciente necessita de um procedimento cirúrgico. Tá, aí a preocupação maior, eu queria que a senhora pudesse explicar, é nesse sentido dos nódulos, né? Já ouvi falar muito, entre algumas entrevistas que já fiz, profissionais falam, olha, o câncer de tireoide é um dos mais fáceis de ser tratado. Ninguém quer ter câncer nenhum, né? Já fala, todo mundo já fica com medo. Eu me lembro de minhas tias bem idosas, elas, essa doença, nem falavam o nome, né? O pessoal tem muito isso. Mas eu lhe pergunto, até onde começa a ser preocupante quando se trata de, tem um nódulo, como é que se detecta também esse tipo de, fora a ultrassom, ou o exame de sangue já consegue dar algum sinal de que pode ter algum nódulo, só exame de manipulação, não sei como é que é o nome que dá, mas como é que a gente consegue ver, é preocupante, quando é isso? Bom, durante o exame físico do paciente, nós fazemos a palpação da tireoide. E na suspeita, né, palpando-se alguma irregularidade, nós pedimos a ultrassonografia da tireoide, que é o que vai dar o diagnóstico ou não da presença do nódulo. A boa notícia é que os nódulos tireoidianos, em 95% dos casos, eles são benignos, né? Então, a maior parte não traz, assim, maiores riscos. Em alguns casos, quando esses nódulos são maiores ou quando eles têm alguma imagem suspeita, alguns indícios suspeitos, nós procedemos à punção. E o material dessa punção é encaminhado para a patologia, onde é feito o exame citopatológico, e esse sim vai nos dar o diagnóstico, né, informando se esse nódulo é benigno, se ele é suspeito de malignidade ou se ele é maligno. Então, nos dois últimos casos, nós encaminhamos o paciente para o procedimento cirúrgico. A punção explica melhor, porque tem gente que ouve falar tanta coisa sobre tem que fazer o exame para ver se é ou não é câncer, se não é maligno. Então, explica como é que funciona o procedimento da punção. O importante que fique bem claro é que a punção não é obrigatória para todo tipo de nódulo. Existem as indicações. São para nódulos maiores, nódulos com achados suspeitos, aqueles pacientes que têm uma história de câncer da família mais forte, pacientes que fizeram radioterapia. Esses têm mais indicação de punção. Histórico, tamanho do nódulo e características ultrassonográficas. É bom que a pessoa entenda que essa punção é para fazer a biópsia, né? Para você fazer a detecção. Na verdade, o exame é feito com ultrassom e a punção, né? Uma seringa com uma agulha, onde, através do exame de imagem, a gente localiza o nódulo e colhe o material daquele nódulo para que seja feito o exame citopatológico. É um exame rápido, simples, né, que não precisa de maior preparo e que é muito eficaz, muito eficiente no resultado. Acredito que das informações passadas aqui, muitas, ou todas elas são bastante esclarecedoras, primeiro porque tira alguns medos, né? Sim. Pessoas assustadas, sobretudo, quando vê um volume acentuado aqui, como a senhora bem explicou. Só que tem um detalhe, a senhora também disse, não apenas o volume é o que chama a atenção. Né? Às vezes está tudo quietinho, está tudo escondidinho ali, a senhora falou de autoimunidade, ou seja, qualquer pessoa está sujeita a isso. Qualquer pessoa. Então, o caminho é melhor procurar a endocrinologista? Sim, para a gente fazer uma avaliação adequada, para que você também não esteja fazendo tratamento desnecessário ou procedimento desnecessário. Que bom. Bom, a doutora Karine Almeida é endocrinologista. Quando eu disse que é preceptora no Hospital Universitário nessas duas áreas, a metabologia e a endocrinologia, porque ela é a profissional que ensina aos profissionais, os residentes do Hospital Universitário, para que eles possam futuramente já estar exercendo a função. Porque eu vou te falar, a pessoa se forma como médico, mas tem que fazer... É um longo caminho. É um caminho bem, porque ele vai para as especializações, tem que fazer aí as residências médicas, e claro que é um investimento caríssimo, né, na carreira, mas é assim que a gente tem as vidas salvas por aí. Então, que bom que esses profissionais se dedicam a isso.
Então, eu sei que a senhora atende na Juclean, da minha amiga Meire, que eu já falei, que é ali no bairro industrial, o pessoal que faz um trabalho bacana, sobretudo porque trabalha com preços populares, isso é que é legal, que hoje não está fácil você bancar a saúde. Mas além da Juclean, onde é que a senhora atende mais, o que a senhora pudesse divulgar o seu perfil de rede social, já me disseram que a senhora é muito antenada nas redes sociais, isso é bom, os profissionais estão enveredando muito por esse campo. Fica à vontade, doutora. Eu atendo também na Clínica do Coração e eu tenho uma rede social no Instagram, que é Karine Almeida, _endócrino, onde lá vocês podem estar buscando algumas informações e esclarecendo algumas dúvidas. Tá, repete o seu endereço aí das redes sociais, está aqui na tela, mas porque o Karine dela é Karine com E no final e Karine com K. Toda Karine tem que explicar. Se começa com C, começa com K e termina com Q, então tem que explicar. É Karine Almeida, _endócrino, na rede do Instagram. No Instagram. Então vai lá, se quiser tirar dúvida, quiser saber mais alguma coisa, tem sempre material postado que eu já vi, esclarecedor, é legal também. Obrigado mesmo pela sua vinda. E eu tenho certeza que é a primeira de muitas. A gente centralizou aqui na história da obesidade, foi evoluindo e tal, mas tem muito assunto para a gente tratar nessa área. Obrigado, até uma próxima. Eu que agradeço, Evenilson. Até logo. Nosso Inclusão e Saúde de hoje fica por aqui, agradecendo demais a você pela audiência, a nossa equipe de comunicação, né? E, claro, lembrando você que você pode assistir tanto essa entrevista, as outras, tudo que a gente estiver aqui apresentando no nosso canal no YouTube. Vai lá, www.youtube.com/apaiaracaju. Vou repetir, hein? www.youtube.com/apaiaracaju. No Facebook, claro, facebook.com/apaiaracaju. E no Instagram também, @apaiaracaju, que é a mantenedora do nosso Inclusão e Saúde. Sempre trazendo temas e informações importantes para você. Lembrando, sábados às 8 da manhã e reprisa na segunda-feira às 9 horas pela sua TV APLP. Até a próxima edição, se Deus quiser. Você assistiu Inclusão e Saúde, uma realização APAI de Aracaju.